A prioridade é o casamento. O homem tem que ter como prioridade a mulher. E a mulher tem que ter como prioridade o marido. Quando a mulher não tem como prioridade o marido, mas tem como prioridade os filhos, a casa vai cair. Quando o marido não tem como prioridade a mulher, mas os filhos, a casa vai ter muitos problemas e vai cair. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Pode ser que você já casou, não, está no processo, está junto, não importa. Mas você sabe que um homem e uma mulher, eles fazem um voto, fazem uma aliança, e é um voto de lealdade, fidelidade, de amor até a... Eu tenho um voto diante de Deus, diante de testemunhas, assinado. Diante de Deus, diante de um sacerdote, diante de um juiz, eu tenho um documento assinado, dizendo que eu tenho uma aliança com a minha esposa, e que eu tenho que amá-la, na alegria, na tristeza, na doença, na saúde, aquilo lá, tal, fidelidade, até a morte. Com quem você tem uma aliança? O casamento é a prioridade da casa. Eu nunca fiz isso com as minhas filhas. Nunca veio um sacerdote, eu nunca fui diante de um sacerdote, e eu diante do sacerdote, eu cheguei e falei, olha, eu juro, eu vou usar uma aliança, e eu tenho uma aliança com as minhas filhas e até a morte. Eu quero deixar bem claro para você que está cuidando do seu filho, como se fosse a última coisa do mundo, a última Coca-Cola do deserto, e você se esqueceu do seu marido, se esqueceu dos outros filhos, se esqueceu da sua casa, e até mesmo de você. Você começou sozinho. E você fez uma aliança com uma pessoa. Os filhos vieram, mas muito rápido os filhos se vão. E vai ficar vocês dois, unidos até a morte, ou separados e brigando, até que um mate o outro. Estão entendendo? Por isso eu tenho uma aliança com a minha mulher. Por isso que a minha prioridade na minha casa é a minha mulher. Se uma pessoa vai num hospital e ela está grávida. Vou dar um exemplo, mas minha esposa está grávida. Deus me livre. É só uma ilustração. A minha esposa passa mal. Eu levo ela para o hospital. Eu chego lá, o médico fala, olha, você tem uma decisão muito importante a tomar e muito difícil. A sua esposa entrou em processo de parto e uma das duas vai morrer. Ou a sua mulher ou a criança que está na barriga dela. Por quem você decidiria? É você que escolhe. O médico deixou bem claro. É você que escolhe. A sua mulher está correndo perigo de vida e a criança que está no ventre está correndo perigo de vida. Você vai ter que escolher e salvar um só. Quem você escolheria? Os médicos, a ciência diz, primeiro as mulheres, as crianças, os de idade, depois os homens. A medicina fala, olha, vamos salvar as crianças. Mas eu não tenho dificuldade nenhuma em dizer, se eu tenho que escolher, e não tem jeito, eu tenho que escolher, eu escolho a minha esposa, porque eu escolhi, eu decidi, eu fiz uma aliança, e essa aliança é até a morte. Eu não posso escolher entre ela e outra pessoa. Eu tenho que ficar com ela até a morte. Se você estiver num barco com a sua família, e o barco vai afundar, está você, a sua esposa e mais 2, 3 filhos, quem você vai salvar? O filhinho queridinho do papai ou o filho queridinho da mamãe? Você tem que salvar a sua esposa. E para as mulheres, deixar bem claro, essa história de que primeiro as mulheres, as grávidas, as crianças e os de idade, não. A mulher tem que falar, não, primeiro meu marido, porque eu tenho uma aliança com ele. A ciência fala uma coisa. Os médicos têm uma prioridade. Mas nós temos que ter prioridade. O meu marido, a minha esposa. A prioridade é o casamento.
A prioridade é vocês dois. Sabe por quê? Porque se você e o seu marido estiverem bem, os seus filhos vão bem. Mas se você e o seu marido estiverem mal, os seus filhos vão mal. Você pode cuidar do seu filho e das suas filhas a pão de ló. Você dar todo o amor que você pode. Fazer das tripas corações. Mas se você e o seu marido, se o casal não está bem, os filhos não vão bem. Por isso, dê prioridade àquilo que é importante dentro da casa, aquilo que é fundamento dentro da casa. É você e o seu marido. É você e a sua esposa. Quando o casal está unido, os filhos estão protegidos. Quando o casal se separa, se divide, a casa toda cai. Não é só o marido, não é só a mulher, mas é a casa toda. Por isso você, homem, você tem uma aliança com a sua mulher. Seja fiel a essa aliança. E a prioridade é a sua mulher. E vocês, mulheres, a mesma coisa. Sabe por quê? Porque tem muitas mulheres que destroem o casamento depois que os filhos chegam. Porque colocam os filhos como prioridade. A prioridade é o casamento. O casamento é sagrado. E o fruto do casamento sagrado são filhos benditos, sementes benditas. É a herança de Deus para o casal. Então, enquanto você tiver como prioridade o seu casamento, os filhos vão bem. A hora que você abrir mão da sua esposa, do seu esposo, os seus filhos vão mal. Não se engane. Não se engane.